E hoje começa a primavera na maior parte do país e os termômetros neste fim de semana podem alcançar recordes. Para falar sobre essa onda forte de calor, a gente vai conversar agora com a meteorologista da Metsul, Stael Cias. Bom dia, Stael. A gente já estava numa expectativa, já vou começar aqui perguntando, porque isso também nos afeta, calorão aqui em São Paulo. A gente estava numa expectativa de enfrentar esse fim de semana com o ponto ápice desse calor. Queria entender se é realmente isso que a gente pode esperar e qual que é a expectativa para os outros dias, claro. Muito bom dia, Juliana. Muito bom dia a todos que nos acompanham na CNN. De fato, nós temos aí um alerta, porque não é um calor comum, é um calor corriqueiro. E é um período também prolongado de marcas extremas de temperatura. Agora, às 9 da manhã, já tínhamos temperatura em Cuiabá, por exemplo, de 35 graus e meio. Imagina às 3 da tarde, quando geralmente ocorre a máxima do dia. Então, neste sábado, no domingo, na segunda, na terça e ainda na quarta, deveremos ter marcas ao redor e acima de 40 graus em diversos municípios. No interior de São Paulo, a capital paulista pode ter o seu recorde de temperatura máxima. Vai fazer muito calor na capital paulista no domingo e na terça-feira, com destaque aí para 36, 38 graus na capital paulista, interior com 42 graus, Paraná, olha, são muitos estados, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, interior da Bahia, Minas Gerais, toda essa área, e também incluindo aí Bolívia, Paraguai, ficam imersas nessa verdadeira bolha de ar muito aquecido, que em parte é resultado do final da estação seca, que geralmente acontece, mas em parte está associada também ao vetor El Niño e mesmo as mudanças climáticas posteriormente iremos estudar e provavelmente terá alguma relação. Então, o alerta que a gente faz para a população é que são noites e madrugadas muito abafadas e as tardes escaldantes por esse período prolongado, em que nós poderemos ter marcas de 43 a 45 graus em partes do Mato Grosso, em partes também do Mato Grosso do Sul, 40 a 42 graus em Goiás, Tocantins, Minas Gerais, interior de São Paulo, Paraná também será afetado, norte, oeste, noroeste, nesses próximos dias. E a gente acredita que o Brasil, essa parte da América do Sul, seja um dos locais mais quentes do mundo neste fim de semana, configurando essas marcas extremas de temperatura em muitas cidades. É uma enorme área onde essa massa de ar quente irá impactar a vida das pessoas e, inclusive, oferecendo risco à saúde. Não é um calor normal corriqueiro. A gente ouve as pessoas falar, mas 40 graus é normal. Sim, 40 graus é normal, mas 42, 44 é um padrão de temperatura e por um período prolongado que a gente pode classificar como extremo e por isso que oferece risco às pessoas. E ontem no Paraguai a temperatura chegou a 44 graus e meio e a projeção para os próximos dias, aqui do ladinho no Paraguai, é que a temperatura possa alcançar os 47 graus, realmente algo excepcionalmente fora da curva. Não há registro na história de dados de uma temperatura tão alta. E, Juliana, dentro desse contexto, quando a gente tem esse ar muito quente bloqueando a chuva aqui no sul, os temporais acabam ocorrendo com maior severidade. Isso aconteceu hoje cedo, na madrugada, já nas primeiras horas de primavera, temporais muito fortes com granizo de médio a grande porte, que trouxeram danos a várias cidades gaúchas, como na Campanha, Bagé, Pelotas, cidades do interior do estado. E agora essa instabilidade chega aqui a Grande Porto Alegre. Eu converso com vocês debaixo de chuva e tempestades que agora afetam a região metropolitana de Porto Alegre. E esses temporais aqui no Rio Grande do Sul vão trazer ainda muitos estragos, pelo menos até meados da próxima semana. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque quando a gente fala de uma onda de calor, a gente tem uma expectativa de que seja ali por um período. E aí eu quero te perguntar, o que acontece depois, quanto tempo leva esse período? E além daí de onde você está falando do sul, a gente pode esperar chuva em outros pontos também do país? Essa instabilidade ela vai ficar presa aqui no sul do Brasil, pelo menos até a quarta-feira. De quarta em diante, ela começa a se movimentar e pode impactar parte de São Paulo, Rio de Janeiro, mas no interior do Brasil a gente ainda não tem previsão de uma mudança nesse padrão de temperatura. A área de 40 graus, a gente pode dizer, ela vai encolher.
na segunda metade da semana que vem. Até a quarta-feira vai ser uma enorme área, pegando todos esses estados que eu mencionei. De quarta para quinta, na medida que a instabilidade vai subindo, muda a direção do vento, leva a nebulosidade, já refresca em parte de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas o interior do país, entre Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, essa região ainda seguirá sob o domínio do ar seco, sob o domínio da baixa umidade, e esse período vai se prolongar mais, não com extremos tão altos de temperatura, mas a gente deve sustentar essas marcas ao redor de 40 graus ainda por muitos dias nessas regiões. Cenário bem crítico mesmo para essas áreas aí do centro-oeste, parte do interior do nordeste e norte, porque esse período, embora a temperatura não fique nesses extremos de 43, 45 graus, mas fica ao redor dos 40 ainda por muitos dias seguidos na região. Você comentou agora há pouco sobre o que causa o aumento dessas temperaturas e é sempre importante a gente frisar o que está acontecendo, porque isso tem a ver com mudanças climáticas no mundo inteiro. Nós estamos falando de Brasil, você falou da América do Sul, mas não é só a gente que está sofrendo com ondas de calor por aqui, né? Não, a gente teve, nesse ano de 2023, se a gente for olhar e fazer uma revisão do que aconteceu até agora, nós tivemos ondas de calor extremo atuando em diversos países do mundo inteiro, e aí a gente fala de extremos não só no aspecto da temperatura, mas eventos de chuva, eventos de volumes excessivos e que tem uma escala de tempo e de recorrência até de 1000 anos em alguns eventos pelo mundo. Então, o que a gente observa é que as mudanças climáticas hoje, elas impactam e trazem extremos no mundo inteiro. Ao longo desse ano é um excelente exemplo. Só o Brasil nós tivemos aí quatro eventos grandes de extremos de chuva, aquele lá de São Paulo, em São Sebastião, em fevereiro, esses últimos 3 que afetaram especialmente o Rio Grande do Sul. Essa onda de calor é um extremo também que a gente pode associar com características aí de impacto de um planeta mais quente. E tem um agravante, Juliana, a gente olha para os oceanos, a gente tem todos os oceanos com temperatura mais alta, é algo sem precedentes que a gente ainda não trabalhou na previsão do tempo do dia a dia. Então, os próximos meses terão ainda toda essa energia que os oceanos mais quentes está liberando para a atmosfera, deflagrando muito provavelmente uma incidência, uma frequência ainda maior de extremos nos próximos meses. Além do El Niño, que já é um vetor importante para trazer mais umidade, para trazer uma forçante maior no padrão de temperatura, temos os outros oceanos também contribuindo para reforçar esses eventos extremos. E falando ainda de calor, a primavera ainda nos reserva para essa área do Brasil, centro-oeste, parte do sudeste, interior do norte e nordeste, outros eventos de calor intenso. Então, essa é a primeira onda de calor, vai trazer recordes para esse momento, setembro, início de outubro, mas até novembro, outros eventos de calor intenso, porque a estação chuvosa ainda vai demorar a se instalar nessas regiões para mudar este padrão, para repor a umidade dessas regiões. Então, muito provavelmente, ao longo da primavera, outras ondas de calor intensa ainda irão afetar essa parte do Brasil. Eu ia te perguntar isso agora. A gente está no primeiro dia da primavera, já encarando essa onda de calor. Vai ser uma primavera diferente das outras nesse ano? E eu pergunto isso não só pela nossa sensação de calor, que é claro, isso também afeta a nossa saúde, mas porque vamos pensar aí na agricultura do nosso país, que também vive sobre essa oscilação do clima, né? Sem dúvida, a primavera de 2023 será uma primavera diferente. Primeiro que ela começa já sob um El Niño de forte intensidade neste momento. O sul do Brasil terá uma dificuldade maior no aspecto de chuva excessiva, especialmente o Rio Grande do Sul, que começa a primavera com diversos rios em situação de cheia. Nós já estamos numa situação de alta vulnerabilidade, com tudo que já choveu nesse mês de setembro. E outros estados como Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, também entrarão nessa área de alta frequência de tempestades e chuva que pode ficar acima da média, atrasando o plantio, por exemplo, do arroz aqui no Rio Grande do Sul, atrasando o plantio também do milho, atrasando o plantio da soja, mais no final da estação, no começo do verão. Então, a agricultura vai sentir bastante, isso sem falar as hortaliças que sofrem com granizo, o plantio de tabaco, que em algumas áreas é muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul. E no centro do país, o problema será o contrário, né? A falta de chuva que pode deflagrar, aumentar o risco de queimadas ainda nas próximas semanas e o grande desconforto para a população, com baixa umidade, com calor prolongado
isso oferece risco e realmente torna o dia a dia das pessoas muito mais difícil. Muito provavelmente a estação chuvosa começa a se instalar ali de novembro para dezembro, gradativamente, e aí devemos ter a chuva acontecendo com maior frequência e também com maior risco de tempestades nesse verão no centro do país, porque o ingrediente calor estará presente aí durante toda a estação de primavera e de verão e acentuando assim a frequência e a intensidade das tempestades aí nesses próximos meses de 2023. Você falou no comecinho sobre altas temperaturas. É claro que no fim de semana a gente espera ali um solzinho para aproveitar, mas a gente está falando de temperaturas muito acima do que seria o confortável, não é isso? 42 graus em algumas regiões. Exato, e é preciso lembrar que quando a gente fala em 42 graus, ali por volta das 15 horas e 30 minutos, o organismo ele vai estar exposto a marcas ao redor de 40 graus, muitas vezes já desde as 10, 11 horas da manhã até as 16, 17 horas da tarde, porque o pico do aquecimento acontece nesse horário, mas são muitas horas seguidas, diariamente expostas a temperatura ao redor de 40 graus, e à noite a temperatura cai, obviamente, pelo ciclo natural da temperatura, mas não cai a níveis confortáveis. As noites também serão muito abafadas, com marcas perto de 30 graus e por muitos dias seguidos. É por isso que o estresse físico dessa onda de calor persistente, associado aí a essa cúpula de calor, que é como se fosse realmente uma tampa, reservando, pressionando o calor aqui em superfície onde nós vivemos, né? Onde nós fazemos as nossas atividades. Então, por isso que esse tipo de onda de calor extrema, com marcas históricas e por um período prolongado, e que impacta não só as tardes, mas também as noites e madrugadas, oferece um risco tão grande à saúde e à vida mesmo das pessoas. Então, é preciso ficar muito atento, procurar se hidratar bastante, ficar à sombra, procurar não se exercitar, fazer atividades de maior desgaste, de maior impacto, naqueles horários de sol mais forte, não só nos horários de sol mais forte, mas já no final da manhã e pelo menos até o fim da tarde, que é todo esse período que nós deveremos ter essas marcas muito altas de temperatura. Sem contar a baixa umidade, né? E também levando em consideração, Stel, que a gente está vivendo nesse fim de semana o pico desse calor, mas ele se prolonga, né? Como você está projetando aí para a semana. Então, dias de trabalho, não só os dias de folga, serão sob forte sol e baixa umidade, que afeta muito a saúde. Eu brinquei agora há pouco que eu venho de Brasília, a gente costuma enfrentar essa seca durante longos períodos ali em Brasília, alguns meses, mas e a saúde ela é bastante afetada, né? Porque a gente fica mais sonolento, parece ali que está ficando doente, enfim, a hidratação nesse momento é importantíssima. É importantíssimo buscar locais arejados na medida do possível. E se preparar realmente para esse período, né? Não ficar muito tempo sem beber água, sem se hidratar e ficar atento à previsão, porque não tem jeito. A gente vê esse cenário mais extremo, de maior impacto, com maiores temperaturas, agora provavelmente entre o domingo e a terça-feira. Mas, bem como tu reforçou, esse período, principalmente no centro-oeste, em parte do norte, interior do nordeste, ainda vai se prolongar ao longo da semana que vem com marcas ao redor de 40 graus. Chega um certo alívio aos estados do sul, já no início da semana que vem, na medida em que a chuva se espalha, e em parte do sudeste. Mas o interior do Brasil, a parte mais continental, ainda vai seguir com essas altas temperaturas. O extremo, o pico acontece agora nos próximos dias, mas depois as temperaturas seguem em alta, então a gente não vai ter alívio para essas populações, infelizmente, tão cedo. Muito obrigada por todas as informações, por projetar aí os próximos dias, porque a gente precisa realmente se preparar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um bom final de semana.